disponhais para a carne no tocante das concupiscências. Romanos 13, de 13 a 14. Depois que Agostinho lê isso, ele declara: não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração e todas as dúvidas se desvaneceram. Muito bacana isso, né? E o que falar sobre Lutero, que vivia atormentado pela culpa? A justiça de Deus o deprimia e o levava ao desespero. Ele passava incontáveis horas no confessionário. E eu li uma vez que Lutero, ele saía do confessionário, dava 5 passos e voltava para o confessionário novamente, porque ele lembrava de um pecado e ele achava que porque ele pecou novamente em pensamento, ele já estava condenado. Veja só, muito diferente da gente? Não. Né? Segundo John Stott diz que ele tentava amenizar a angústia do seu espírito alienado a Deus. Então Lutero, ele deparou-se com o texto de Romanos 1,17 que diz: o justo viverá pela fé. E por causa desse texto, meus irmãos, ele foi liberto da escravidão espiritual. Lutero, ele tentava a todo custo, através das obras, tentar agradar a Deus, mas ele sentia-se desesperado a perceber que isso tudo que ele fazia através das obras não justificava, não agradava a Deus, não alcançava o favor divino. E foi com esse texto que trouxe à luz o entendimento de Lutero, da escuridão para a luz. Esse texto que nós acabamos de ler ali, que está em latim. Foi da escuridão para a luz, sobre a justificação pela fé. Esse pequeno texto acordou Lutero. E foi Lutero que, dia 31 de outubro, eu gosto dessa data, vocês vão se ligar depois. Dia 31 de outubro de 1517, fixou as 95 teses contra as indulgências nas portas de Wittenberg. Meus irmãos, toda vez que nós ouvimos falar sobre que ele colocou as teses na porta da igreja, a gente fica pensando, mas por que isso, né? Por que todo mundo fala que ele colocou as teses lá e foi isso que deu o primeiro passo para a reforma? É porque era a forma que havia de comunicar. Se, por exemplo, hoje a gente quisesse chamar alguém para um debate, se fosse naquela época, nós colocaríamos ali na porta da igreja. Naquela época era assim. Hoje em dia a gente manda um e-mail, faz uma chamada de vídeo, mas é diferente. Mas é desse jeito que era feito naquele dia. E depois disso foi um passo em direção à reforma protestante. Temos muitas histórias, meus irmãos, sobre a carta de Paulo. Essa carta ela foi escrita 3 meses na Grécia para os judeus e os gentios, para a igreja de Roma, que nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma. Existem algumas ideias, algumas teorias de quem fundou, mas não temos certeza quem fez isso. Mas o importante é que essa carta chegou até nós e ela tem transformou tanto os reformadores como tem transformado as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Não é o nosso foco aqui da gente continuar essas histórias. Vamos tentar focar mais agora no texto. Esse texto que nós vamos trabalhar essa noite, ele fala inicialmente sobre Abraão e depois aponta para Cristo, como nós já lemos aqui. Paulo cita Abraão como um exemplo de fé a ser seguido, pois creu na promessa de Deus e por causa da sua fé, a justiça lhe foi imputada. E não só a dele, meus irmãos, mas a de todos nós que cremos em Cristo. E nós vamos trabalhar mais isso, vai ser mais esclarecedor daqui a pouco. Para entendermos melhor, a gente vai relembrar um pouco da história de Abraão. Se vocês quiserem seguir, vamos abrir em Gênesis, mas não vamos perder aqui, deixe marcado aí Romanos 4, 18, e nós vamos voltar já para cá. Vamos abrir em Gênesis 11 e a gente vai pular rapidamente alguns versículos aqui. Bom, Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus, está registrado, depois vocês podem anotar ou marcar na Bíblia, né? Nasceu em Ur dos Caldeus, Gênesis 11, fala sobre isso. No verso 28, diz assim: morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Está se referindo a Abraão.
Gênesis 12, de 1 a 2, Deus chama Abraão e disse para ele sair daquela terra e ir para uma terra que ele iria mostrar, Deus iria mostrar para Abraão. E prometeu que seria abençoado e que dele sairia uma grande nação. Gênesis 12, de 1 a 2, fala sobre isso. Qual era a idade de Abraão? É importante a gente pontuar isso, porque a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, qual era a idade de Abraão quando ele foi chamado? Gênesis 12, 4 diz que a idade de Abraão era 75 anos. Gênesis 13, de 14 a 16, já passou um tempo, né? Deus promete a Abraão, ainda Abrão, a terra de Canaã e diz que a sua descendência seria tão numerosa como o pó da terra. Não sabemos exatamente qual era a idade de Abraão ou de Abrão nessa época, porque já passou um certo tempo aqui. Algum tempo depois ainda, o Senhor aparece novamente a Abraão, ainda Abrão. Vamos ler agora Gênesis 15, de 3 a 6. E agora nós vamos ler um pouco, porque esses textos, eles norteiam o que Paulo está falando aqui. Então, diz assim, 15:3 diz, disse mais Abrão, a mim não me concede descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduze-o para fora, Deus, e diz, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha só, esse texto aqui, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós já até lemos ainda há pouco e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos ler também Gênesis 17, de 1 a 7. O texto diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Vocês estão me entendendo, que toda vez eu digo Abraão 2 vezes, mas Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Essa tua descendência, meus irmãos, somos nós. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é o contexto que Paulo começa a sua retórica. Um homem velho que nunca duvidou de Deus e creu nas suas promessas. Vamos voltar aqui para o texto, Romanos 4, 18. O texto diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ou como a NVI diz, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. William Hendrick diz o seguinte, há um tipo de esperança que não tem fundamento real, nem âncora. A esperança de Abraão estava solidamente ancorada, ou seja, na promessa infalível de Deus. Então nós já sabemos que a esperança de Abraão, ela estava ancorada na presença e na promessa infalível de Deus. É o que o texto diz e é o que esse William Hendrick diz também. Então, meus irmãos, quando não havia mais alguma esperança, quando toda a esperança de Abraão já se acabava, e a gente vai ver por quê, ele creu na promessa infalível de Deus. A gente já sabe que ele já estava nessa época com 99 anos, e a gente vai entender por que com 99 anos ele ainda cria na promessa. Vamos relembrar o que pregamos sobre fé. Todo mundo estava aqui quando a gente pregou sobre fé? Que fé, segundo Hebreus 11:1, diz que
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Se nós aplicarmos esse texto ao que nós estamos estudando, a certeza das coisas que esperam, Abraão estava esperando que a promessa fosse cumprida por Deus. E a convicção de fatos que não se veem, ele ainda não via que ele seria realmente o pai de uma grande nação. Ele não tinha noção como isso iria acontecer. Nós vimos também, quando nós trabalhamos fé aqui, que fé não é um pensamento positivo. Fé não é otimismo. Fé não é um salto no escuro, como muita gente pensa que é. Fé não é algo que nos livra de tribulações e problemas. A fé, meus irmãos, é um dom de Deus, uma convicção, uma confiança no Deus Criador e em Sua palavra. Embora muitas pessoas não consigam ver com os olhos carnais, mas através de Deus e as Suas palavras, nós olhamos através dos olhos da nossa fé. Sim ou não? Sim. Abraão tinha certeza e esperou. Abraão não via a possibilidade de ter filhos aos 99 anos, mas ele creu. A natureza da fé é crer em Deus apenas com base na sua palavra. É isso que é fé, meus irmãos. Calvino diz que não há nada mais prejudicial à fé do que fechar os olhos do entendimento, de modo a buscarmos a substância da nossa esperança nas coisas que nós vemos. Então, se a gente apenas pensar que Deus vai cumprir as suas promessas por aquilo que nós vemos, nós não teremos esperança, nós não teremos fé. Nesse texto do verso 18, nós vemos claramente Abraão confiando, apegando-se, crendo, em primeiro lugar, em um Deus todo-poderoso, que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19, nós conhecemos bem esse texto. Então, ele crê na promessa de Deus, na promessa que Deus fizera a ele, pois certamente Deus cumpriria. Quando se viu destituído de qualquer base para esperar, ousou confiar na promessa de Deus, por mais que esse fato pudesse ser muito difícil para ele mesmo acreditar. Abraão, contra toda a esperança, ele esperava. Meus irmãos, isso é que é um salto de fé. O salto de fé não é aquilo que a gente salta para o escuro, é um salto de fé em cima, pautado na promessa de Deus, nas palavras de Deus, o que estamos lendo aqui na Bíblia. Isso é fé, é a gente acreditar que Deus, Ele não é homem para mentir, e todas as suas promessas vão ser feitas, todas vão ser executadas, todas vão ser cumpridas, porque Ele é Deus. Meus irmãos, a gente não pode ter dúvida, o mesmo Deus que Abraão creu, é o mesmo Deus que nós cremos, e isso é imputado, a gente pode ver isso através do verso 17, por exemplo, que está aí na Bíblia. É o Deus que vivifica os mortos, o Deus da ressurreição, é o Deus que chama da existência as coisas que não existem, é o Deus da criação. Es nihilo omnia creativi, es mortem vitam atulite. Do nada Ele tudo criou, da morte Ele trouxe vida. Eu gosto muito dessa expressão ex nihilo, que diz do nada. Do nada Ele criou, meus irmãos. Como nós falamos ainda há pouco, Ele não precisava criar nada. Ele é Deus. Ele não precisa da gente, Ele é Deus. Mas Ele resolveu fazer isso. Glória a Deus por isso que nós estamos aqui conversando e falando sobre o poder de Deus, sobre essa comunhão que Ele nos dá, essa possibilidade que nós temos de acreditar no Seu Filho. Eu gosto do pensamento de John Stott, que diz: o nada e a morte não são problemas para Deus. Ao contrário, foi a partir do nada que Ele criou o universo, e foi da morte que Ele ressuscitou a Jesus. A criação e a ressurreição foram e continuam sendo as duas mais significativas manifestações do poder de Deus. Muito legal, né? Meus irmãos, é esse mesmo Deus que nós cremos. É esse mesmo Deus que muitas das vezes a gente acha que a promessa que Ele nos deu vai demorar. Mas eu digo para vocês, se vocês já ouviram alguma coisa de Deus para vocês, pode demorar, que a gente acha que demora,
mas o tempo de Deus é o tempo perfeito e vai ser cumprido em sua vida, meus irmãos. Eu tenho certeza disso. Nós cremos todos nisso, sim? Segundo lhe fora dito. Penso que Paulo aqui, meus irmãos, ele quis ensinar que provavelmente aconteceram vezes que Abraão, ele perdeu a esperança por algum tempo. Sua mente lhe traía, ou até mesmo o pecado fazia com que ele pensasse: nossa, está demorando muito. Assim como nós. A gente vê às vezes o tempo passando, como nós acabamos de falar, e nós ficamos pensando: quando que isso vai acontecer? Mesmo nesses momentos, sim, meus irmãos, nós lemos e vemos que Abraão nunca retrocedeu. Ele cria em quem prometeu, ele cria em quem tinha dito essas palavras. E a gente pode perguntar: que palavras, Fábio? Que palavras são essas? E o texto explica: tornando-se assim pai de muitas nações, assim será a sua descendência. Aqui Paulo está citando Gênesis 26:4, que diz: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho sobre esse texto. A primeira vez que eu ouvi esse texto, eu li aqui: tão numerosas como as estrelas dos céus. E eu, curiosamente, olhei para o céu de São Luís. Se vocês olharem agora para o céu de São Luís, vocês vão dizer assim: ah, dá para contar as estrelas, tem mais 5 ali. Mas por um acaso, logo depois eu fui pescar, eu gostava muito de pescar, fui pescar perto do rio Mearim, e lá não tinha luz elétrica, né? E eu tive a oportunidade de ver um céu super iluminado. E eu consegui entender esse texto e ver assim: cara, realmente não é possível nós contarmos tantas estrelas. E meus irmãos, o que Paulo está falando aqui é justamente o que diz aqui em Gênesis 26:4. Todas essas pessoas, todas essas descendências, tudo isso somos nós. Não podemos contar, meus irmãos, quem nós somos. A igreja de Deus é enorme. E é isso que Deus está falando aqui para Abraão. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender que esse texto é maravilhoso? Interessante que Paulo aqui ele usa apenas uma parte do texto. Ele diz: segundo lhe fora dito. Eu fico pensando, por que ele não citou o texto todo? Até porque ele não estava falando, quando ele escreveu essa carta, apenas para os judeus. Os judeus provavelmente conheciam o texto, mas os gentios não necessariamente. Mas eu entendo que é justamente para que a gente possa fazer esse estudo que nós estamos fazendo aqui. E também nós entendemos que é aquilo que nós lemos ainda há pouco sobre a história de Abraão, para podermos entender o que Paulo está falando. Paulo é muito inteligente. Estava comentando ainda há pouco com o pastor ali, falando, os pastores estavam ali reunidos, falando como eu me apaixonei por Paulo. Porque é muito fácil hoje, Nicodemos, por exemplo, ou qualquer um desses mestres da teologia que nós conhecemos, falar sobre o que Paulo escreveu. É muito fácil John Stott falar sobre o que Paulo escreveu, mas será que foi fácil Paulo escrever isso? Cara, ele é um monstro, ele fica apaixonado pelo que Paulo escreve. É um texto aparentemente simples, mas altamente profundo. Fechando os parênteses aqui, eu acho que me excedi. Verso 19 diz: e, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Calvino, ele traduz esse texto assim: nem ele, embora fraco na fé, levou em conta o seu próprio corpo. Aqui nós podemos entender melhor que Abraão teve seus momentos de dúvida. Certamente ele pensava em um herdeiro prometido, porém tanto ele quanto Sara, teoricamente, não tinham condições de ter filhos mais. Pela natureza e pelo que eles entendiam, era impossível eles terem filhos. Então, meus irmãos, só para lembrar, Gênesis 17 fala a idade de Abraão nessa época. Ele tinha 99 anos. Só um instantinho.
tinha 99 anos, quase 100, e Sara 90 anos. A própria continuação do texto que nós estamos trabalhando aqui diz: reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Alguns teólogos, pesquisando sobre isso, falam que existe uma discordância entre eles, que fala que Abraão poderia com 100 anos ainda conceber, mas Sara não. Mas, meus irmãos, isso é só um detalhe. O que importa aqui é que o próprio Abraão não se via mais capaz de gerar com a sua esposa um filho. Então, por isso que ele fala aqui, como nós lemos, sem enfraquecer na fé. Paulo pontua exatamente isso. A pequena dúvida que passou na cabeça de Abraão, embora fraco na fé, pois era o que Abraão podia ver, era o que Abraão podia experimentar. Ele só enxergava aquilo que estava acontecendo no corpo dele. Antes ele tinha 75 anos e ele via que essa promessa ainda poderia ser cumprida. Mas agora, pelo sentimento dele, já estava mais difícil. Mas o importante, meus irmãos, é que mesmo assim nós vemos em todo esse texto, em nenhum momento Abraão disse: não é possível. Ele creu. O texto é muito claro, ele creu na promessa. Ele não sabia como isso ia acontecer, mas ele creu que aconteceria. Aos olhos de Abraão, tudo que ele via era em si, tudo aquilo em sua volta, e si mesmo, a si mesmo, tudo aquilo contribuía para possibilitar o cumprimento da promessa. Então, como nós já vimos, Abraão desistiu de pensar sobre o que ele via e, por assim dizer, esqueceu-se de si mesmo a fim de dar lugar à vontade de Deus. Deixou de lado tais considerações e entregou ao Senhor toda a sua dificuldade em julgar. Veja o que o texto diz: não levou em conta o seu próprio corpo. Ele disse: não levo em consideração mais isso, eu vou confiar em Deus. Essa expressão, sem se enfraquecer na fé, deve ser entendida no sentido de que, mesmo com tudo isso que estamos falando de Abraão, Abraão não hesitou. Mesmo achando que a sua fé é pequena, mesmo achando que seria impossível, ele não vacilou. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: a credibilidade de Deus é o alicerce da fé. O crente, ele não fecha os olhos à realidade que lhes contradiz a esperança. Ele supera a contradição ao agarrar-se à promessa. É o que nós fazemos. Nós nos agarramos à promessa de Deus. Sim ou não? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Vou ter que confessar que algumas vezes eu mesmo vacilei. Algumas vezes eu duvidei de algumas coisas. Eu tive algumas promessas na minha vida, logo que eu me converti. Eu sempre cito Robert e Jandiana, porque eles acompanham, nós somos amigos há muitos anos. E logo que eu me converti, eu tive uma promessa de Deus que minha família seria convertida. E era impossível isso acontecer, meus irmãos, vocês não têm ideia. Era impossível isso acontecer. Só contando a história com mais tempo para vocês entenderem isso. E durante muitos anos se passaram, meu pai se converteu. Depois de muitos anos, minha irmã do meio se converteu. Depois de muitos anos, eu batizei minha mãe e minha outra irmã. É por isso que eu creio nas promessas de Deus, meus irmãos. Isso é totalmente... Para nós que às vezes nós ouvimos as promessas de Deus, a gente fica: será que isso vai acontecer? Isso não foi do dia para a noite. Essa história que eu contei para vocês em alguns segundos, não foi do dia para a noite. Foram anos, muitos anos. O verso 20. Só voltando a Janda e Robert, que eu deixei vocês, falei sobre isso e depois eu me emocionei, mas é porque eles viram isso acontecer. Se eles viram isso acontecer, glória a Deus.
Verso 20 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez nós podemos ver que Paulo reitera que pela cabeça de Abraão não passava a possibilidade de pensar se o Senhor cumpriria ou não a sua promessa. Ele tinha certeza. Se formos analisar o texto de Gênesis 17, diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Aparentemente houve dúvida. Nós vemos aqui perguntas, mas, meus irmãos, nem sempre perguntas são dúvidas. Às vezes a gente pergunta para a gente querer saber como que isso vai acontecer. É o caso aqui de Abraão, e o verso 18 colabora com isso. Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. E vocês podem pensar assim: nossa, ele já está apontando aqui, ele não está... Cadê a dúvida? Ele está com dúvida, porque ele está apontando para Ismael. Meus irmãos, vamos nos colocar rapidamente no lugar de Abraão. Abraão está recebendo a visita do próprio Deus, ele está de joelhos. Vamos nos colocar no lugar dele. Faz de conta que nós estamos orando e aparece Deus na nossa frente, dizendo: olha, lembra daquela promessa? Vai se cumprir. Você vai dizer o que para Deus? No mínimo você vai ficar apavorado. Meu Deus do céu, o Senhor está aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou morrer. É o que a gente pensa. No mínimo isso iria acontecer comigo. Eu ia ficar apavorado. Eu me coloquei no lugar de Abraão. Não houve dúvida. Ele apenas disse: Senhor, como é que vai acontecer? Será que é através do meu outro filho, meu filho primeiro? Que nós não falamos dele, mas Abraão teve um filho antes do filho da promessa. Filho da concubina. Isso é outra história. A gente pode ler lá em Gênesis 17. Por favor, leiam lá depois. 17, 18... Eu vejo aqui Abraão questionando, meus irmãos, como tal coisa aconteceria, mas ele não duvidou da palavra de Deus. Paulo então afirma que mesmo apesar de susto, mesmo apesar do espanto, ele não duvidou, não teve nenhuma dúvida da promessa, que aquela promessa de Deus iria se cumprir. O texto diz que ele foi fortalecido na sua fé e ele adorou o Senhor. O que me fez lembrar de 1 Tessalonicenses 5 diz que a gente conhece esse texto como em tudo dai graças, mas o texto é: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós damos graças em tudo aquilo que acontece conosco? Será que se você saindo daqui der topar o dedão ali na saída, você vai dizer glória a Deus por isso? Mas é isso que o texto diz. As coisas boas e as coisas ruins têm que ser dadas glória a Deus. É para a gente entender que Deus tem o controle de todas as coisas. É para nós entendermos que Deus está no controle da nossa vida. A gente tem que amar a Deus e entender isso. Se amanhã você for demitido na sua empresa, você tem que dizer glória a Deus, porque Deus está me promovendo. É esse tipo de fé que nós temos que ter. Verso 21. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meus irmãos, todos nós temos convicção que Deus é poderoso para cumprir infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Efésios 3, 20. Não é verdade? Nós não temos certeza que Deus é poderoso para cumprir? Claro que sim. Aqui Paulo, aparentemente, ele não fala nada de diferente do que a gente já está falando. Mas eu fiquei pensando, meus irmãos, sobre todo esse tempo que Abraão ficou aguardando essa promessa, dos 75 anos aos 99 ou 100 anos, são 25 anos. E eu pergunto, será, meus irmãos, que nós, que temos uma promessa de Deus hoje, ela não se cumpriu daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós ainda vamos acreditar nessa promessa? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que não se cumpriu daqui a 1 semana, a gente não começa a pensar nisso?
Esse sou eu. Vocês não, sou eu. Então, meus irmãos, aqui é Abraão, 25 anos, ouviu lá quando ele tinha 75 que haveria uma promessa para ele, e ele continuou acreditando nisso. Será que se acontecer um obstáculo na nossa vida, será que a gente continua acreditando em Deus? Que Deus, Ele é todo poderoso e Ele pode nos ajudar naquela situação? Meus irmãos, Abraão é o pai da fé, não é por nada não, é porque ele acreditou muito tempo numa promessa, coisa que nós, com uma semana, a gente deixa de acreditar. Meus irmãos, se a gente não acredita, o problema não está no poder de Deus, o problema está na nossa fé, que a nossa fé é pequena. A gente tem que parar e pensar e repensar sobre a nossa fé. Portanto, a nossa fé não deve se apoiar nas nossas fraquezas, meus irmãos. Nossos defeitos, ela deve fixar toda a nossa atenção no poder de Deus. Creiamos que a mão de Deus, ela está sempre pronta a pôr em ação aquilo que Deus fala, aquilo que sai pela sua boca. Glória a Deus por isso. Verso 22 diz: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E o que foi imputado para a justiça? É bom a gente perguntar as coisas para o texto, que o texto mesmo responde. E nós já sabemos qual é a resposta: é a fé. Aqui Paulo trouxe um ponto de evidência, nos trouxe à luz para que e como a fé trouxe a justiça a Abraão. Foi porque ele dependia da palavra de Deus e ele não rejeitou a graça que Deus prometera. Vejam que a relação entre fé e a palavra, ela deve ser observada, porque a fé não tem como ser superior à palavra recebida. Se não há palavra, como é que nós vamos crer? Se não tem Deus falando, como é que nós vamos crer? Então, a palavra, ela não é superior. A fé não é superior à palavra, perdão. Meus irmãos, e aí eu pergunto novamente, será que nós dependemos realmente de Deus? Nós falamos muito, eu dependo de Deus, eu vivo para Deus, eu leio as Escrituras, eu entendo o que a Bíblia diz, eu tenho lido todos os dias a Bíblia, e a Bíblia mudou meu caráter, a Bíblia mudou minha forma de viver, tudo isso é verdade, mas será que nós dependemos realmente de Deus? Eu não estou dizendo que sim ou que não, é só para a gente pensar. Será que nós dependemos realmente de Deus? Ou será que a gente às vezes depende da força do nosso braço? Não, é porque eu trabalho muito, então porque eu trabalho muito eu vou conseguir tal coisa. Será que é vontade de Deus conseguir essa tal coisa? Será que nós oramos por essa tal coisa? Nós temos que ser dependentes de Deus, meus irmãos. O texto é muito claro. Verso 23, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Paulo nos relembra que na pessoa de Abraão foram exibido um exemplo, uma justiça comum, e ela é aplicada não apenas a Abraão, mas aplicada também a nós, a justiça que é única e imutável a todo cristão, como nós já vimos. A vida de Abraão nos instrui em como fortalecer a nossa fé, em como despertar em nós mesmos o temor de Deus. Não foi só em consideração a Abraão, mas foi nos apresentado Abraão como exemplo para a nossa instrução, como para a gente aprender sobre fé, para nós aprendermos sobre a promessa, para que nós sejamos justificados da mesma maneira. O verso 24 diz: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Paulo ainda introduz esse verso em concordância com o contexto geral que nós estamos estudando, a fim de nos mostrar mais um ângulo para a conscientização da nossa fé. Sabemos que se não crermos em Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, e que vivo Jesus Cristo está, vã é a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. Vocês já pararam para pensar nisso? Que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé? Nós cremos num Deus que não existe? Nós temos certeza que Jesus ressuscitou, meus irmãos, é por isso que nós estamos aqui hoje. Sim ou não? Glória a Deus.
Sendo assim, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança na vida do porvir. Interessante observar, mais uma vez, Paulo, ele acredita a promessa naquele que prometeu. Ele fala isso. Se Paulo tivesse dito apenas assim, vão e creiam em Deus, não seria tão fácil deduzir como isso poderia servir na obtenção da justiça. Porém, quando ele se manifesta e nos oferece uma garantia segura de vida em sua própria ressurreição, percebemos claramente que essa justiça vem daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, do próprio Deus, vem de Deus, meus irmãos. O verso 25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Fantástico esse texto, fantástico. Olha só, nós conseguimos ver em uma frase uma complexidade tão grande que Paulo fala aqui, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Quem que foi entregue por nossas transgressões? Jesus Cristo. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele está falando da justificação na ressurreição de Cristo. Paulo, ele nos mantém de olhos fixos em Jesus Cristo, no sacrifício vicário dele. Assim como o caminho traçado por Deus para que ele conseguisse cumprir seus desígnios para a nossa salvação. Ele propõe apresentar aqui um relato de duas formas. Primeiro, ele nos diz que nossos pecados foram expiados pela morte de Cristo. Nós sabemos que expiação, Jesus Cristo morreu para que nossos pecados fossem perdoados. E ele nos diz também que a nossa justiça foi adquirida através da sua ressurreição. Glória a Deus! Glória a Deus que nós somos justificados pela fé que nós acabamos de falar, que Jesus Cristo ressuscitou. Nossa, gente, esse texto é fantástico. A explicação aqui, resumida, consiste no fato de que quando possuímos o benefício da morte e ressurreição de Cristo, a justiça é consumada em todas as partes. Fica claro que Paulo quis aqui fazer essa separação para nos ensinar que nossa justiça fora considerada pela obediência de Cristo, demonstrada pela sua morte na cruz. Cristo nos fez conhecer o quanto Ele realizou em sua morte, ressuscitando dos mortos. Paulo ainda nos ensina aqui que a salvação começou pelo sacrifício por meio do qual nossos pecados foram expiados, e finalmente o mesmo foi completado por sua ressurreição. A satisfação para os nossos pecados foi consumada na cruz, pois a destruição dos nossos pecados por Cristo era necessária, a fim de que Ele pudesse restaurar-nos em favor do Pai. Isso só poderia ser realizado sofrendo Ele em nosso lugar, o castigo que nós não conseguiríamos, nós não seríamos capazes de suportar. Isaías 53 diz que o castigo que é o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Meus irmãos, a razão por que Jesus Cristo se submeteu a esse sacrifício não foi apenas para Ele se expor à ira e ao juízo de Deus e arcar com todas as maldições dos nossos pecados. Não foi só isso, mas para emergir vitorioso sobre a maldição, subjugando a morte e sendo recebido na glória celeste, reconciliando assim Deus conosco, através da sua intercessão. Fantástico! Restaurando-se assim plenamente a vida, nossa vida, por meio da sua ressurreição. Glória a Deus, meus irmãos. E eu vou caminhar para a conclusão. Vou tentar fazer um resumo de tudo isso que nós falamos aqui. A argumentação de Paulo, ele fala que nós somos justificados pela fé. Isso não é algo novo, nós já sabemos disso. O objetivo da fé para Paulo era Cristo. A explícita apresentação da fé em Cristo como meio de justificação torna a nova aliança uma aliança eterna. Mas a velha aliança já traz em si próprio a justificação da fé. Paulo nos ensina e nos traz lições relativas à fé que Abraão tinha, nosso patriarca. Porém, todas essas informações são dirigidas a nós que estamos aqui presentes e a toda a sua igreja. Olhamos para a justiça de Abraão mediante a fé e compreendemos os alicerces que a igreja pisa hoje.
Paulo, ele traz contrapontos entre o presente e o passado. Nós podemos entender aqui que não conseguimos entender Paulo sem a gente olhar para o Velho Testamento. Não tem como nós olharmos e entendermos apenas o Novo Testamento pelo Novo Testamento. Nós precisamos aprender através da história, através de tudo que já foi escrito antes mesmo de Jesus nascer. O Antigo Testamento, ele lança luz para o Novo Testamento. E aí a gente só consegue entender a justificação de Abraão através do passado e conhecer que a nossa justificação hoje é através de Cristo. Abraão é nosso patriarca, a sua fé é a mesma nossa fé. A diferença, nós vamos ver ainda há pouco, tem um texto muito interessante aqui de um outro teólogo que eu trouxe para vocês. Mas Abraão, ele creu no mesmo Deus que nós cremos. Nós, às vezes, nós pensamos assim, Deus, ele ressuscitava os mortos e hoje a gente não vê ninguém ressuscitando. Será? Por que a gente não vê? Será que Deus não ressuscita? Deus, ele curava algumas pessoas e hoje a gente não vê curar. Será? Será que nós não vemos pessoas sendo curadas mesmo? Será que tudo isso que nós lemos e nós estudamos não é verdade absoluta? É, meus irmãos, é a mesma fé, é o mesmo Deus. Queria que vocês saíssem daqui com isso na cabeça. Nós somos justificados por Jesus. Juan Shaal, que é o texto que eu trouxe para nós entendermos melhor isso, diz assim: a diferença entre a fé que Abraão tinha e a nossa fé é que a fé que nós temos descansa no fato cumprido de que Deus enviou seu Filho, o entregou pelos nossos pecados à morte de cruz e o ressuscitou, enquanto a fé de Abraão descansa numa profecia e em uma promessa de que Deus levantaria seu Filho mediante o levantamento do filho de Abraão, como em quem as nações seriam benditas. Glória a Deus, meus irmãos. A gente pode entender que é a mesma promessa, é o mesmo Deus que nós cremos. Nossos pecados, eles foram lançados sobre Cristo, Ele morreu, mas ressuscitou, glória a Deus. Ele morreu para garantir a eficácia de sua obra vicária, mas Ele ressuscitou. Tanto a morte como a ressurreição de Cristo são obras de Deus, Pai, com Jesus Cristo e para conosco. Ele o entregou e o ressuscitou. Veja só, a ressurreição de Cristo é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Vocês já pararam para pensar nisso? Se Jesus Cristo não tivesse cumprido a vontade do Pai, claro que isso não passa pela nossa cabeça, mas Ele não teria ressuscitado, então Ele não seria o Cristo. Essa frase é interessante. Então a ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a garantia que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Meus irmãos, Deus nos promete imortalidade. Vou rapidamente falar de filmes, que eu ia passar toda a pregação sem falar de filme, não é, Fábio? Então vamos falar de filme rapidamente. Quando nós assistimos Vikings, por exemplo, os Vikings dizem que se eles morrerem em batalha, eles vão para Valhalla. Isso para eles é certo. Por que nós não acreditamos, meus irmãos, que nós somos imortais? Que daqui nós vamos viver eternamente em Cristo? Meus irmãos, nós temos que acreditar nas promessas, é o que o texto diz. Deus nos diz que nós seremos justos, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, meus irmãos. Deus nos diz que Ele é bom conosco o tempo todo. Será que nós experimentamos essa bondade o tempo todo e nós damos glórias a Deus o tempo todo, por Deus, por Jesus, por Ele ter nos salvo da nossa miséria, do nosso pecado? Meus irmãos, se vocês creem na promessa de Cristo, nós temos que dar glória a Deus todos os dias. E se você começou a entender isso, e você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, faça isso hoje. Jesus está às portas, meus irmãos. Ele está batendo, está chegando, e nós estamos aqui ainda discutindo coisas que não deveríamos. Não é o caso de hoje, mas muitas das vezes nós nos perdemos em discussões bobas, né? E nós estamos vendo aqui que a promessa é real, nós estamos vendo que a palavra é real, nós estamos vendo que Cristo é real e que Ele vivo está. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus.
toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és real. Nós cremos na Tua palavra, nas Tuas promessas, sabemos que Jesus prometeu que voltaria, e Ele vai voltar, e Ele vai levar a Sua igreja, e nós louvamos a Ti, Senhor, porque cremos nisso. Nós Te louvamos, Senhor, porque não somos aquelas pessoas que estamos perdidas em nossos delitos. Nós sabemos que nós somos justificados pela Tua fé. Nós sabemos que Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Nós sabemos que nós somos imortais. Nós sabemos, Senhor Deus, que Tu és maravilhoso. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria e inteligência. Que nós continuemos, Senhor Deus, estudando a Tua palavra. Que nós continuemos, Senhor Deus, pautado nessa palavra. Que nós continuemos amando a Cristo. Senhor, muito obrigado por tudo. Te peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão aqui, todos aqueles que estão assistindo, Senhor, que eles sejam abençoados na Tua promessa, que eles sejam curados das suas dores. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, que ela cresça e continue dando frutos até que Ele venha. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus.